João apaixonou-se pela sua sobrinha Maria e deseja com ela contrair um casamento. E aí, você sabe dizer se no Brasil um tio pode ou não contrair um casamento com a sua própria sobrinha? Sou o professor Tiago Ramos, professor de Direito Civil, e passando aqui para uma abordagem importantíssima sobre casamento, sobre impedimentos matrimoniais. O Código Civil de 2002 elenca algumas hipóteses de impedimentos ao casamento, ou seja, situações nas quais as pessoas não podem contrair um casamento. Nessa perspectiva, destaca-se, consoante artigo 1521 do Código Civil, no inciso 4, o impedimento relacionado ao parentesco na linha colateral. Não podem se casar irmãos que são parentes de segundo grau na linha colateral, e pouco importa se o irmão é bilateral, de mesmo pai e mesma mãe, ou apenas um irmão unilateral, de um só pai ou uma só mãe em comum. Irmãos não podem se casar. Segundo grau, há, portanto, este impedimento. Mas não apenas impedimento no segundo grau. Também temos impedimento matrimonial para o Código Civil em relação aos parentes de terceiro grau na linha colateral. Professor, quem são os parentes colaterais de terceiro grau? No terceiro grau, nós temos os tios e sobrinhos. Então, atenção! Para o Código Civil, um tio não pode contrair um casamento com a sua sobrinha. Se assim o fizerem, este casamento será considerado nulo, já que incide uma hipótese de impedimento. Mas tem um detalhe aqui importantíssimo. Há no Brasil, desde 1941, a incidência, a vigência do decreto 3.200 de 41, desde a era Vargas. Esse decreto estabelece regras sobre a estrutura e organização familiar no Brasil, que ainda está vigente. O decreto 3.200 de 41 estabelece que o impedimento para o casamento ocorre na linha colateral apenas no segundo grau, ou seja, os parentes colaterais de terceiro grau, o que inclui um tio e sobrinho, não estariam impedidos ao casamento. Mas, embora não impeça o casamento, o decreto traz uma condicionante. Para que um tio possa contrair um casamento com a sua sobrinha, é importante, é imperiosa a necessidade de realização de 2 exames médicos por médicos distintos. Tais exames servem para demonstrar, de maneira técnica comprovada, que eventual casamento de tio e a sobrinha não potencializam perigos, riscos aos próprios cônjuges ou eventual filho que o tio venha a ter com a sua sobrinha. Então, os exames médicos precisam ser feitos, 2 exames distintos, por especialistas no ramo, exames estes que visam demonstrar a ausência de prejuízo ou de risco à sanidade psíquica ou à saúde do próprio tio com a sua sobrinha ou à saúde de eventual prole, a saúde de eventual filho que a sobrinha venha a ter com seu respectivo tio. Então, havendo aqui a autorização judicial, quando da habilitação do casamento, um tio, junto com a sua sobrinha, pode sim contrair um casamento. E esse casamento celebrado entre um tio e a sobrinha é chamado de casamento avuncular. Se você não sabia dessa classificação, está sabendo agora. Tema importante, tema atual, porque traz uma distinção de regras anteriores, de norma anterior à Constituição, em contraponto com a atual normatividade do Código Civil. Então, se aplica o decreto ou o código? Se aplica o decreto na prática, já que o decreto traz em si uma regra, uma norma mais favorável ao casamento, privilegiando, portanto, o princípio
da afetividade, que tanto baliza as relações familiares no Brasil. Casamento avuncular, portanto, nesses moldes é possível. Para muito mais dicas, siga o nosso canal, acompanhe nosso trabalho. Prof. Tiago Ramos, porque nada e ninguém pode macular os nossos sonhos. Até mais. Siga, comente, compartilhe, porque conhecimento é poder. Até breve.